veio depois, não tem problema. Eu vou ficar olhando a câmera aqui do YouTube, mas às vezes eu vou olhar aqui para vocês também. Vamos começar então. Boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa sala. Eu quero primeiramente agradecer cada um que se dispôs a entrar aqui nessa sala, né, assistir esse vídeo. Então eu quero agradecer todos vocês. Eu quero poder entregar algo bem interessante de um estudo que eu fiz há alguns dias para vocês. Eu vou transmitir a tela desse estúdio no canal do YouTube, mas eu vou seguindo falando aqui para vocês. Eu estou em dois meios de comunicação, então tem uma sala VIP aqui dentro do Google Meet e tem também o YouTube. Essa aula no YouTube vai ficar gravada, eu vou disponibilizar elas para vocês poderem assistir em 24 horas. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, pode compartilhar, pode ficar à vontade. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui, ou se quiser perguntar depois no particular, falar algo no particular, eu estou à disposição. Deixa eu me apresentar, eu sou a Cris Gonçalves, sou esposa, em primeiro lugar sou filha de Deus, sou esposa, sou mãe também, sou administradora de formação de empresas e atuo também como isso. E também agora eu posso dizer para vocês que falta pouco para a reta final, formação de terapeuta cristã também e em breve de psicanalista. E eu decidi iniciar esses estudos algum tempo atrás. Hoje eu até conversei com uma pessoa no WhatsApp. Algum tempo atrás eu me posicionava nas redes, talvez vocês vão ver até no YouTube, ainda nem alterei, como mentora digital, falando de Instagram, falando de posicionamento. Acontece que eu fui percebendo que era muito poucas ferramentas, você apenas ensinar ali como mexer no Instagram, como se posicionar, eram muito poucas as ferramentas, porque elas aprendiam, mas elas não conseguiam, inclusive eu também, né? Então é tudo um processo que a gente vai passando. E eu descobri também que existiam camadas um pouco mais profundas, como traumas, feridas emocionais, e eu ficava indagando, poxa, eu quero poder entregar algo. No curso que eu fiz um lançamento em 2022, se eu não me engano, 2023, de Instagram, quem tem acesso, já tinha algumas ferramentas terapêuticas lá dentro. Eu já entregava essas ferramentas terapêuticas lá. Mas ainda não tinha muito base. Com o decorrer do tempo, eu senti uma necessidade de poder ajudar. Eu via que não era só o Instagram, era outras coisas por detrás. E foi aí que eu decidi estudar, junto também para autoconhecimento, já fazia terapia, acompanhamentos, mentorias com outras pessoas. E me conhecer tem sido um processo desafiador, mas também muito gostoso. Conhecer quem é a Cris tem tirado pesos das minhas costas. E eu acredito que poder passar isso para vocês é muito bom, né? É muito gratificante e orientar vocês. Busquem ajuda com um terapeuta, com psicólogos, com psicanalistas, conversem, procurem se conhecer. Mais ainda, estamos aí dentro de um processo. Em breve eu vou anunciar para vocês a formação, enfim, e já a agenda aberta para atendimentos. Hoje eu quero fazer uma pergunta muito interessante para vocês. Estou aqui na sala, aos poucos eu vou olhando, mas eu quero fazer uma pergunta muito simples. Essa pergunta, ela é simples, mas ela é profunda. Como que você sente que você está vivendo o decorrer da tua vida? Como que você vive o seu dia a dia? Será que você está realmente vivendo ou você está reagindo? Conforme vai vindo as demandas do dia, como que está acontecendo? Você vive, você sente uma entrega ou você apenas está reagindo com as demandas que estão vindo até você? Eu vou compartilhar aqui uma tela no YouTube, deixa eu ver se eu consigo
Faz tempo, gente, faz tempo que eu não... Peraí. Faz tempo que eu não mexo em algumas coisas, e aí a gente vai perdendo um pouco a habilidade, mas eu vou pedindo a paciência de vocês com isso. A gente vai perdendo um pouquinho das habilidades, das coisas. Cadê? Compartilhar a tela. Tá. Aqui. Estou compartilhando lá no YouTube. Deixa eu colocar. Não sei se está aparecendo lá dentro do YouTube. Aí, lá dentro do YouTube já está ok. Só não estou achando onde enviar. Bom, eu vou seguindo, depois eu envio lá para vocês a aula, a transmissão. Eu perguntei para vocês se vocês sentem que vocês estão vivendo os dias ou vocês apenas estão reagindo com as demandas. Por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas das vezes a gente não está sem tempo. Porque o tempo, ele é igual para todo mundo. Todos nós, eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, todos nós temos 24 horas. Quem está no Japão tem 24 horas, apesar de ser agora 5 horas da manhã, sei lá. Mas todo mundo tem 24 horas de tempo. Só que o que eu percebo é, quando a gente conversa com as pessoas, oi, como que você tá? Nossa, minha vida tá corrida. E eu não tô falando que não está mesmo. Mas como que a gente viver com essa vida corrida? Eu não sei se vocês sentem, como eu tenho sentido, que os dias têm passado um pouquinho mais rápido. Mas isso é um fato que está acontecendo para todo mundo. Mas como que nós vamos reagir com os dias passando mais rápido? Será que isso não está adoecendo essa loucura do dia a dia, essa insanidade nossa de viver na correria? Nossa, minha vida está corrida, eu estou cheia de coisas para fazer, eu estou atarefada. Será que isso não está trazendo para a gente uma sobrecarga além do natural e fazendo a gente reagir de uma maneira muito no automático? Porque as 24 horas todo mundo tem. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, só que o que acontece é que às vezes a gente não vem dando prioridade para algumas coisas da nossa vida. Nós vamos colocando outras coisas em jogo e hoje em dia ainda mais, né? Temos muitos estímulos com celular, com rede social, estímulos com WhatsApp, mensagens, a gente recebe muitas mensagens o tempo todo, a gente acorda com um plano, mas não seguimos com esse plano, não conseguimos desenvolver ao longo do dia ali as nossas tarefas. Por que será? Geralmente é por falta de prioridade, é por falta da gente estipular o que é realmente prioridade, o que é urgente, o que dá para deixar depois. Mas como que a gente fazer isso, né? E o que eu quero passar aqui para vocês é algumas dicas. A gente já vai ter um exercício terapêutico aqui muito legal. É algumas dicas para você levar uma vida mais leve e não ficar tendo uma vida cansada apenas, acordando, trabalhando, fazendo as rotinas do dia a dia, indo dormir cansada e acordando cansada. Eu sei que muita gente está vivendo assim, acordando e vivendo uma vida cansada. Lembre-se que não é o tempo, são as prioridades. E o tempo, ele revela muito aonde está o seu coração.
Como está o seu tempo revela também aonde está o seu coração. Pense nisso. Aonde você tem engajado mais tempo, é ali aonde o seu coração está. E a sua agenda, mas eu não trabalho com agenda, mas a tua rotina mostra realmente o que é importante para você. Como que está a tua rotina? Ela vai mostrar o que é prioridade na sua vida e o que não é. E aí, a gente tem uma base bíblica para isso. E essa base bíblica, nós vamos começar vendo, depois vocês abram a Bíblia, mas eu vou ler aqui para vocês. Lá em Efésios 5, no capítulo 5, no versículo 15 e 16. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então aqui faz um alerta, a Bíblia está trazendo um alerta para a gente. Vejam, tenham cuidado com a maneira como vocês andam, como que vocês levam a vida no dia a dia. Não como loucos, né? Não como imprudentes, não como insensatos, insensatas, mas como sábias também, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Uma outra linguagem diz assim, mas aqui na que eu li, remindo o tempo. E como que a gente pode remir o tempo? Aqui tem um princípio nesse versículo, e esse princípio diz que todo tempo é um recurso espiritual também e humano. O tempo nosso, desde a hora que a gente, às 24 horas, ela é um recurso espiritual e humano. Todos recebem as mesmas quantidades de horas, mas a diferença está no que a gente escolhe. E isso revela muito sobre como está o nosso coração. Um pouco mais para baixo, lá dentro do YouTube, fiquei triste que eu não consegui, não lembro, não estou vendo a referência do link para mandar para vocês terem acesso no YouTube, vocês da sala. Mas depois vocês vão ter, eu vou mandar dentro da comunidade essa aula gravada. Uma inteligência bíblica voltada para o comportamento humano. Diz que a Bíblia ela associa a sabedoria com a administração do tempo. Lá em Salmos 90, no versículo 12, fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Contar os dias não é viver com medo do tempo, não é viver com medo do que as coisas vão acontecer, mas é viver colocando, não reagindo, mas é definindo prioridades. Não é reagindo com o que é urgente. Pronto, caiu algo urgente no nosso colo, a gente reage, mas eu estava fazendo outra coisa. Mas é definindo prioridades. Contar os nossos dias, Salmos 92 pede para a gente ser intencionais. É viver com intencionalidade. Cris, tudo que a gente programar, que a gente colocar no nosso dia, vai dar certo? Provavelmente não. Provavelmente vão ter coisas que vão sair fora do seu controle. Mas você entende que você já vive com uma intencionalidade, uma intenção de como vai ser o seu dia, definindo o que é importante e o que não é importante? A gente precisa começar a olhar com esses olhos, e a Bíblia fala isso. O salmista aqui está falando: ensina-nos a contar os nossos dias. Como que a gente pode contar os nossos dias? Sendo intencional. O que eu vou fazer? O que é prioridade? O que não é prioridade? Como que eu vou poder reagir com o meu dia de amanhã? Hoje aqui na minha cidade é feriado. Hoje eu estou um pouco mais tranquila. Nesse horário eu estaria, se fosse um outro dia, na loja, próximo ali do fechamento da loja. Mas me programei para estar aqui. Apesar que teve um contratempo aí do tempo,
e eu precisei definir algumas coisas, fazer algumas coisas urgentes antes de sentar aqui com vocês. E aí... Aí, Sueli. Calma aí, eu tô aqui em aula. O pessoal entrando aqui. E aí, o que que diz aqui? Ensina-nos a contar os nossos dias. Não é viver correndo. Não é viver apurada com todas as coisas. Mas é saber, muitas das vezes, por que que nós estamos sem tempo a definir prioridades, né? E o tempo revela, como eu já disse, aonde está o nosso coração. Vocês viram aqui, né? Já veio. Fecha a portinha para a mãe, por favor. Fecha. É viver com consciência o nosso tempo. E eu quero agora fazer uma dinâmica aqui com vocês da agenda da alma. Eu quero que vocês pensem exatamente sobre algumas coisas, mas se você puder, respire fundo, respire umas 4 vezes, respire fundo e solta o ar. Umas 4 vezes fazendo isso. Quando a gente respira, a gente começa a organizar os nossos pensamentos. E é preciso fazer isso para essa dinâmica. E vocês vão ser honestas com vocês mesmos. Seja honestas com os passos que eu vou falar aqui para vocês. Como tem sido, vocês vão pensar, se quiser fechar os seus olhos, como tem sido um dia comum da sua vida? Quando você acorda, como que você tem acordado? Como que você está acordando? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Talvez você pegue o seu celular, você já abre o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp. Você tem acordado um pouquinho antes ou você tem acordado muito em cima da hora? E aí você já acorda correndo. Como que o seu dia flui depois que você acorda? Como que é? Seja honesta com você mesma. Você não precisa falar, o pessoal que está aqui na sala VIP não precisa falar, a não ser que queira. Como que o seu dia flui quando você acorda? E o que anda ocupando a tua mente? Agora você vai responder no teu coração aí. Quanto tempo você tem dedicado para Deus do seu dia? Para conversar com Ele. Para ser sincera com Ele. Para ler o manual de vida, o manual de boas práticas de vida que Ele deixou. Quanto tempo você tem dedicado para Deus? Agora continue respondendo no teu coração. Quanto tempo você tem dedicado para você mesma? Quanto tempo você tem dedicado para o seu descanso? É somente à noite, a hora que você vai dormir, ou você tem olhado com um olhar diferente para o seu descanso? Quanto tempo você tem dedicado para a tua saúde?
tua saúde física, o teu corpo, a tua alimentação, como tem sido os momentos em que você se alimenta. Será que você anda comendo de pé ou você para comer? Você tem almoçado? Você tem um tempo para tomar um café da manhã? Respire e pense nisso. Pense e responda aí no teu coração. Talvez agora nesse momento você esteja percebendo algo que você está fazendo muito, que você tem muita coisa para fazer ao longo do dia, mas você finaliza o dia se sentindo ainda vazia, esgotada, atarefada, muito cansada, com a sensação de que você não fez muita coisa. Talvez você esteja percebendo agora que você está sendo forte para todo mundo. Está sendo forte para o seu esposo, para os seus filhos, está sendo forte no seu trabalho, está sendo forte até dentro de ministérios, mas não está tendo tempo nem para respirar. Talvez você está percebendo que você tem cuidado de tudo e de todos, que você resolve todas as coisas, mas esqueceu de cuidar de você. E não é falta de força, é falta de espaço para si mesma. É falta de espaço, em primeiro lugar, para Deus. É falta de espaço para você mesma. É falta de espaço para sua alma descansar. Você tem entregue tudo para todo mundo e não tem entregado nada para si mesmo. E continuando respondendo aí no teu coração, eu não pedi para trazer um papel e uma caneta, mas eu gosto de fazer as coisas escrevendo, eu faço isso. Eu acho que clarifica mais a mente, organiza os pensamentos, a neurociência já mostrou isso. Mas se você não tem nenhum papel e caneta aí, você vai poder responder no teu coração mesmo. Se minha alma pudesse falar hoje, ela diria o quê? Eu preciso de mais o quê? Eu estou cansada do quê? Eu preciso parar de. Eu preciso começar. Você vai respondendo para você mesmo. Do que você está cansada? O que você precisa parar? Ou o que você precisa começar? Existe uma história que explica muito isso. Exatamente isso que nós estamos falando aqui. E essa história talvez você já ouviu falar. É a história de Marta e Maria. Até fiz um vídeo esses dias. Coloquei lá no meu Instagram. Marta, ela estava ocupada. Mas Maria, ela estava posicionada. Estava aos pés do mestre.
Maria, naquele momento, ela entendeu o que era prioridade. Marta ali, para ela, a prioridade era deixar a casa organizada, arrumada e fazer talvez uma janta, algo ali para receber Jesus e os discípulos. Maria, ela escolheu estar posicionada e não ocupada. Interessante que Jesus, depois ele fala que Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte de estar posicionada. Posicionada com aquilo que era prioridade naquele momento. Posicionada, ouvindo do Senhor, querendo estar perto da presença dele. E o problema, muitas das vezes eu ouvi essa passagem e eu só gosto de fazer muitas coisas, sempre estou fazendo alguma coisa. Eu falava, gente, é um abuso isso. Eu lembro que eu li um livro, eu até indico aqui para vocês. Como ter um coração de Maria em tempos de Marta, é o nome do livro. Sensacional. Depois que eu li esse livro, eu entendi que Marta, ela também estava ali entregando, o fazer dela, a ocupação dela, o servir dela também era uma adoração. Mas para aquele momento, Jesus disse que Maria tinha escolhido a melhor parte. Não é que Marta estava errada. Servir, fazer é muito bom. A gente, quando serve o próximo, a gente mais recebe do que serve quando você serve de todo o coração. Mas, para aquele momento, existia uma prioridade, onde Maria escolheu a melhor parte. Estar ali, ouvindo o mestre, ouvindo o que o mestre tinha para falar. O problema não é fazer, é perder a prioridade no meio de fazer. Este é o problema. A gente pode ter uma agenda cheia, mas não nos perder naquilo que é prioridade. A gente pode atender clientes o dia inteiro, pode trabalhar das 8 às 6 da tarde ou das 8 às 8, pode fazer tudo isso, mas é não perder o que é prioridade ao longo do dia. Ensina-nos, Pai, a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, entendendo o que é prioridade. Me perdendo aqui. Maria, ela preferiu estar posicionada e não ocupada. Quem é você? Responda para o teu coração. Nesse momento, você está posicionada ou ocupada com aquilo que você está fazendo? Lembre-se que o problema não é fazer, é perder a prioridade no meio de fazer. Agora, eu não quero que você mude tudo. Eu quero que você comece a pensar nas suas tarefas e escolher uma prioridade. O que precisa vir primeiro na sua vida amanhã? Ao você acordar, o que precisa ser primeiro? O que precisa ser a sua premissa? Talvez a premissa para algumas é uma coisa e a premissa para outras é outra coisa.
quero compartilhar aqui com vocês que antigamente eu tinha, né, eu acordava, procurava já fazer o meu devocional e recente isso mudou. Eu acordo, né, e vou para academia. O ato de cuidar de mim tem sido um dos primeiros passos. É claro que eu estou ali orando ao Senhor, eu acordo, eu já começo a orar em pensamento, já entregar o meu dia. Mas a primeira coisa que eu estou fazendo, antigamente eu já levantava, preparava o meu café, pegava a minha Bíblia e sentava. Agora tem sido acordar, não tomo meu café, tomo meu suplemento, me arrumo, escovo os dentes e vou para a academia. Talvez você pense a sua vai ser diferente e tá tudo bem. Eu quero que você pense nesse momento o que vai vir primeiro na sua vida. Amanhã sexta, depois sábado, depois domingo, depois segunda. Mas pense assim, um dia de cada vez. Agora, nesse momento, você vai pensar só amanhã na tua sexta. Um dia de cada vez. Como que vai ser o seu tempo com Deus? Pense nisso. Coloque Deus na tua agenda. Ele, na verdade, ele é a tua agenda. Ele precisa não ser colocado. Ele precisa ser a tua agenda. Ele precisa estar presente em tudo que você for fazer. Mas às vezes a gente tem que acostumar a nossa mente a olhar com o tempo. Então você vai pensar amanhã, como que vai ser o seu tempo com Deus? Como que vai ser o seu tempo com você mesmo? Como que você vai organizar o seu dia de amanhã? Em que momento você vai parar para descansar? Depois, eu quero que você pense qual atitude que você vai ter que vai estabelecer isso. Algo que eu aprendi, nós vamos aproveitar que hoje é quinta e eu estou falando de amanhã. Eu sei que você vai ficar pensando muito nisso, do que a gente está falando aqui, mas eu quero que hoje mesmo você pegue um bloquinho de notas, um caderno, um papel, e você vai. As crianças estão fervendo aqui. E você vai anotar apenas 6 coisas importantes que você precisa para amanhã. Dessas 6 coisas, você vai pensar: tempo com Deus, tempo comigo mesma, precisa estar dentre essas 6 coisas. E na verdade, essas 2 aqui precisam ser prioridades para que as outras coisas aconteçam. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui a gente já viu então que tempo com Deus. Pode ser que você não tire o seu tempo para fazer um estudo, um devocional. Mas você entende que abrir os seus olhos já é um momento de graça, de misericórdia que você está recebendo ali. Mas tempo para Deus e tempo para você mesmo. E depois você vai colocar as outras 1, 2, 3, 4 coisas que você precisa estabelecer, resolver amanhã. Depois disso feito, que você vai colocar num caderninho, vai anotar, você vai olhar e vai definir o que é prioridade e o que é urgente. Prioridade é o tempo com você mesma, com Deus. Essas são as 2 coisas que precisam ser prioridades na nossa vida. E as demais coisas
vão ser urgentes. Aí você vai definindo o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. Lá no YouTube, eu quero falar aqui para vocês sobre o poder do subconsciente. A gente já está finalizando. Murphy, ele diz que a mente precisa de uma direção clara para evitar a dispersão. A neurociência diz isso, que a mente precisa de uma direção clara. E quem que dá a direção clara para a mente? Somos nós. Se nós não damos direção clara, a gente acaba vivendo no automático e ficamos muito dispersas, desfocadas. Quando nós definimos aquilo que é prioridade na nossa vida, a gente reduz o nosso conflito interno e aumenta a nossa constância e capacidade nas decisões. É muito mais fácil fazer algumas decisões. Há pesquisas que diz que o excesso de estímulos gera fadiga mental. O excesso de estímulos online mesmo, de rede social. Eu conheço algumas pessoas que têm insônia, em um outro momento a gente pode conversar sobre isso, porque insônia ela é um sinal de alerta do corpo para realmente não bugar a tua mente. Mas eu conheço algumas pessoas que têm insônia à noite e ela vai fazer o quê? Ela acorda no meio da madrugada e ela pega o celular. E ali ela começa a rolar o Instagram. Excesso de estímulos causa fadiga mental. Comentei aqui com vocês no início que eu trabalhava com marketing, então eu ficava com o celular, eu ainda fico com o celular. Tem dias que eu estou tão cansada, mas não é de correr numa esteira, ou correr na rua, ou de levantar peso. Não, é muita fadiga mental. No celular, a gente tem muitos estímulos, e não é só Instagram que eu tô falando, TikTok. É o WhatsApp, é o nosso trabalho, é contas de banco, muitas coisas. E o excesso de estímulos nos dá fadiga mental. Como que estão os estímulos da tua vida, no teu dia a dia? Olhe com atenção para isso. Quando a gente define prioridade, a gente passa a ter mais clareza, mais foco, e isso melhora a nossa tomada de decisão. E a Bíblia fala, como a gente leu em Efésios 5, do 15 ao 16, que nós precisamos não mais viver como nécios, como imprudentes, como tolos, mas precisamos ser sábios, precisamos ir atrás do conhecimento. E fazer terapia, né, passar em processo terapêutico é conhecimento. Entenda isso, é um conhecimento, são viradas de chave que nós vamos fazer na nossa vida. E nós podemos sim curar a nossa vida. Alguns escritores dizem que dizer sim para tudo é uma forma de desrespeito aos próprios limites. Prioridade também envolve dizer não. O que você vai precisar dizer não? Quando você começar a enxergar o que é prioridade na tua vida, o que é urgente, vai ser necessário falar não para outras coisas. Falar não para outras coisas, aquilo que não é prioridade, aquilo que não é urgente, é falar sim para você. E Jesus, ele ensina a hierarquia. Eu já disse aqui, está lá em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioridade, ela não elimina responsabilidade, mas ela organiza a mente. Jesus aqui, ele definiu uma hierarquia, mas ele falou, é a tua responsabilidade buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é que você não vai buscar as demais coisas, você vai, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Depois você pode sim buscar as outras coisas, elas vão ser acrescentadas e eu vou te ajudando com isso. Mas ali, comigo, você vai entender, eu quero ver aonde o seu coração está. Eu quero ver aquilo que você está colocando como prioridade urgente na tua vida. Eu quero te ajudar, eu quero alinhar as coisas ali, eu quero alinhar os teus pensamentos com os meus.
Eu quero alinhar as minhas emoções com as tuas. Mas para isso, para que haja esse alinhamento, você precisa entender e me buscar em primeiro lugar. É isso que ele está falando, praticamente para gente. Prioridade não elimina responsabilidades. Não elimina. Quem não define prioridades vive reagindo com a vida. Como que você está? Mas quem decide com consciência entender o Efésios 5, Efésios 5 do 15, portanto, sejam prudentes, não andem mais como nécios, como tolos, mas como sábios, ou seja, eu vou precisar buscar um conhecimento, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, porquanto os dias são maus. Quem decide com consciência começa a construir o destino. Vivam com sabedoria, aproveitando cada oportunidade de vida, cada oportunidade do seu dia, entendendo aquilo que é o que é prioridade, entendendo que você definir prioridades, a sua mente vai ficar mais organizada, você não vai mais reagir às coisas, você vai passar a tomar decisões. Sua vida vai mudar quando você não ter mais tempo, porque não vai mudar. O tempo é igual para todo mundo. Deus não vai acrescentar horas no seu dia porque você é bom, porque você está pedindo para Ele. Não. O seu tempo é igual ao meu, é igual de fulano, beltrano, no mundo inteiro. Deus já fez 24 horas, mas a nossa vida, ela vai mudar quando nós definirmos o que é prioridade e o que fazer com o tempo. Entender que precisamos remir o tempo, aproveitar cada oportunidade que dá. Aproveite cada oportunidade. Quero fazer um convite aqui para o pessoal do YouTube. Se essa aula fez sentido para vocês, a ideia é fazer mais momentos assim, é trazer mais uma explanação, conhecimento para vocês. Fazer em tempo como se fosse de terapia mesmo, 50 minutos. Eu convido vocês para fazer parte da comunidade das pérolas. Nós vamos fazer aulas, eu vou abrir aulas para vocês, mas lá dentro eu vou definindo junto com vocês o tempo, quando vai ser o horário que vai ser, num horário que fique bom, claro, a começar em mim, que vou estar ministrando a aula, mas eu quero dar a oportunidade de vocês assistirem também, de uma forma gratuita. Quero fazer isso como uma forma, como sementes mesmo, plantando sementes de consciência, sabendo que as sementes vão cair em terra fértil e vão dar frutos. Quero fazer isso de uma maneira consciente de que são sementes que eu estou plantando na vida de vocês. Então, convido vocês, você que está aqui no YouTube, a fazer parte da comunidade, a ficar aqui comigo, vai ter mais vezes e você é muito bem-vinda mesmo, tá bom? Tô terminando aqui o YouTube, pessoal, fica aí que eu já falo com vocês. Tchau, pessoal do YouTube, eu espero vocês na próxima aula que eu vou falar nas minhas redes sociais ou lá dentro do grupo da comunidade das pérolas. Pessoal, encerrei aqui